a todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina para formação de professores, curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de estado sólido, física de condutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, da modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bem, hoje iniciamos então nosso último conjunto de aulas desse curso, que vai tratar, sobretudo, da cosmologia contemporânea, né? Mas para chegarmos até lá, nós temos que fazer um apanhado geral das ideias de astronomia e da cosmologia num certo sentido histórico, né? Sobretudo sobre as origens dessas ciências, né? A astronomia em si, ela é uma ciência instrumental, na verdade. Ela serve de suporte para a cosmologia e para a astrofísica. A astrofísica, que nós não vamos abordar tanto nesse curso, ela consiste, sobretudo, de observações de efeitos locais no cosmos e no universo. Como, por exemplo, fenômenos relacionados a estrelas, supernovas, sistemas planetários, galáxias, pulsares, enfim. Já a cosmologia em si, ela estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. Ela tem um significado mais amplo do que a astrofísica. A astronomia é um instrumento de observação, de quantificação, que serve de base para se conceber os paradigmas da cosmologia e de fenômenos astrofísicos em si, né? Eu começo a aula, portanto, com a figura deste sujeito, que é o Johannes Kepler, que representa, na minha interpretação, um divisor de águas no contexto da cosmologia para com a astronomia, não é? São os trabalhos dele que depois são aperfeiçoados por Newton, que vão permitir essa separação mais clara entre astronomia e cosmologia, né? Digamos que, na verdade, no que tange ao sistema solar, as leis de Kepler elas resumem aquilo que abarca o paradigma que é introduzido, né, e permite que se possa construir novos paradigmas dali por diante, não é? Mas, naturalmente, eu não vou começar de Kepler, eu vou começar de muito tempo antes. Eu vou começar do século VI a.C., né, a partir da escola jônica de filosofia. A Jônia era uma região da Grécia Antiga, né, localizada onde é hoje parte do território turco, né? Sabemos que eram constantes as guerras entre a Turquia e a Grécia, né? Jônia é a região ali que abraça a cidade de Éfeso, né? Então, Éfeso é uma cidade conhecida por suas ruínas desse período, né? E é uma civilização, então, onde nasce o pensamento ocidental. Nesse período do século VI a.C., temos também muitas heranças da civilização oriental e de civilizações do Oriente Médio, né? O Império Babilônio, o século VI é tido como o século mágico de Buda, Confúcio, Lao Tse, enfim, lá na China, né? Então, muitas das coisas que se desenvolveram no mundo ocidental também estavam sendo desenvolvidas ali. O patriarca dessa escola, digamos assim, foi Tales de Mileto. Tales de Mileto é um dos responsáveis pela introdução do pensamento geométrico, né? Nós conhecemos o Teorema de Tales para calcular bissetrizes de ângulos, ou também para o cálculo da divisão de um segmento de reta exatamente na metade, também pelo método das bissetrizes, usando compasso, né?
E também ele é introdutor do conceito de semelhança entre triângulos, que a gente aprende ali quando está no ensino fundamental, não é? E a escola jônica também não era conhecida só pelos aspectos geométricos, enfim, pela introdução da geometria, era uma escola filosófica. Então, ela começa a trazer o pensamento como objeto de estudo. E um dos conceitos que eram defendidos nessa escola era o conceito evolutivo, o conceito de que o ser humano mais bem adaptado é aquele que sobrevive, né? Outro conceito que aparece nessa escola, sobretudo devido a Anaximandro de Mileto, que era um discípulo de Tales, é o conceito do tudo é um, ou do tudo é água. Então era também a introdução de um conceito reducionista, né? Tentar conceber as formas e a existência a partir de um mecanismo de criação. Daí a relação com origem, não é? Nessa altura o mundo era visto, o universo era visto mais ou menos como alguns filósofos ainda veem hoje, né? Tristemente. Mas era visto mais ou menos dessa forma, como era planificado, né? De acordo com Anaximandro, tudo que nasce um dia vai morrer, tudo que é quente um dia vai esfriar, tudo que é grande pode ser quebrado em pedaços menores. Fogo pode ser combatido com água e, como resultado, fogo e água deixam de existir. Então vocês veem aí o reducionismo nos pedaços menores, a aniquilação de, vamos dizer assim, folcloricamente, matéria e antimatéria, né? Fogo e água. Portanto, são pensamentos que estabelecem os alicerces para o surgimento de uma outra mente bastante diferente, assim como a de Tales, que é a mente de Pitágoras, né? Pitágoras é fundador, um pouco depois, portanto, de Tales, né? Ele também não é da civilização jônica, vamos dizer assim, da subcivilização jônica, mas ele é de Samos, que já fica no lado grego, geograficamente falando, do Mar Egeu, né? E Pitágoras é fundador de um pensamento pitagórico. O pensamento pitagórico ele difere um pouco do pensamento jônico, né? Na medida em que ele não é partidário desse todo é um como suporte. Ele é partidário de um conceito que não é necessariamente antagônico, mas é o conceito da matematização das ideias. Então, à medida que a geometria já estava sendo desenvolvida, como eu disse, servia de suporte para o desenvolvimento de pensamentos dessa forma, a ideia da escola pitagórica é matematizar todo o pensamento, toda a existência, toda a filosofia, o que seria astronomia de então, toda a astrologia, toda, portanto, religião. Então é um pensamento, digamos, um pouco exagerado no sentido do uso da matemática, né? Ainda não havia uma clara distinção entre a matemática e a filosofia, né? Mas surgia a matemática como alicerce da filosofia, né? Então, logicamente, Pitágoras é também muito conhecido pelo Teorema de Pitágoras, mas a história do Teorema de Pitágoras é controversa. Eu acredito que a maior contribuição da escola pitagórica é justamente na matematização dos processos, ainda que de forma equivocada, né, no caso da astrologia, por exemplo, mas muito assertiva no caso da música e das notas e das escalas musicais, não é? Então, teve o seu valor extremo, de fato, a escola pitagórica. Aqui, por exemplo, eu ilustro os números triangulares, nesse aspecto de confrontar a matemática com as formas, por exemplo. Então, a busca por formas elegantes, formas perfeitas, fazia
parte do pensamento pitagórico. No que tange ao movimento dos planetas, que já era, como eu disse, observado, o sistema ele não era propriamente geocêntrico, né? A Terra fazia parte de uma localização central, mas já havia pressupostos da ideia de haver uma antiterra para controlar o movimento. Os conceitos, obviamente, eram ainda incipientes, né? Mas haviam nesse período figuras como a de Filolau, que é uma figura, não vou dizer secundária, mas um discípulo da escola pitagórica que já entendia que a Terra, por exemplo, era esférica, não é? Isso então no século V a.C., né? Esse pensamento de Filolau se baseava, sobretudo, em informações de navegantes e viajantes, ainda que por meios terrestres, né? Por exemplo, que civilizações mais ao norte enfrentavam dias mais longos, com duração de meses até, no caso, a claridade, né, do Sol em períodos de verão e noites longas, duração de meses nos períodos de inverno. Então eram conceitos que chegavam até os estudiosos e tudo mais, né? A escola pitagórica também tem um apelo religioso muito forte e também traça muitas semelhanças com as parábolas cristãs, né, do cristianismo. Mas não vem ao caso aqui. Mas como estamos falando de origens, estávamos ainda num período onde se misturavam os conceitos, né, como eu tenho dado ênfase. Tá? Antes de chegarmos a Aristóteles, vale menção a um outro discípulo da escola pitagórica, que é a do Heráclides. Por quê? Porque o Heráclides acreditava num modelo heliocêntrico, onde o Sol seria o centro dos movimentos, né? Então vejam que o pensamento, também baseado em observações, ele não era, digamos, totalmente universal, né? Haviam visões distantes. Bom, da escola pitagórica podemos fazer um salto à concepção aristotélica do universo, né? Aristóteles foi talvez o maior gênio da antiguidade, no sentido enciclopédico. Estaria equivalente a Leonardo da Vinci, no sentido enciclopédico também, para o final da Idade Média, mas sem dúvida foi muito maior Aristóteles, né? E traz com ele, apesar da concepção geocêntrica, né, modelos um pouco, digamos, complexos para descrever os movimentos planetários, mas, sobretudo, ele traz a ideia, ele avança com o conceito reducionista, né, de ar, água, terra e fogo, e o quente, o frio, o úmido e o seco, na tentativa de explicar as substâncias e os fenômenos, né, que já vinham da escola jônica, num certo sentido, que abarcava a ideia de transformações dos estados físicos da água, por exemplo, presente lá com Anaximandro e com Anaximenes, discípulos de Tales. Mas a escola aristotélica, então, ela procura implementar esses fenômenos de forma mais pragmática e organizada. Onde vale lembrar que Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, que foi o grande pensador, digamos, filosófico, né, puramente filosófico, da essência humana na escola grega ocidental, né?
E Aristóteles foi mestre, né, instrutor de Alexandre da Macedônia, que dominou o mundo. Então, provavelmente ele tinha algo a ensinar, não é? E como teve, os seus pensamentos perduraram durante quase 2 milênios, durante toda a Idade Média. E dentre eles a visão geocêntrica da Terra. De certo que influenciou, por exemplo, né, Cláudio Ptolomeu, que era um grego-egípcio, enfim, que usufruiu muito da estrutura da Biblioteca de Alexandria, na cidade de Alexandria, e que concebeu, em cima do sistema aristotélico, as órbitas num sistema geocêntrico, né? Em um modelo muito elegante, matemático, né? Onde se explicava, no seu livro Almagesto, o movimento de todos os planetas beirando a perfeição para o que se tinha de observação na época. Não é? É a órbita de Marte que ficava um pouco a desejar. E é aquela história de fugir do paradigma. Né? É aquela órbita que não enquadrava no paradigma que havia sido concebido a partir das ideias de Aristóteles e aprimorado então nos cálculos por Ptolomeu, por Cláudio Ptolomeu. Né? Ele já usava, como todos os estudiosos na época, esses conceitos matemáticos não só para astronomia. Né? Esse mapa concebido por Ptolomeu está lá em outra de suas obras. Ele utiliza a projeção cônica equidistante da meridiana. Né? Então, como a gente observa muitos mapas mundis hoje em dia, não é? Então, Ptolomeu, dentro da escola aristotélica, foi fundamental no geocentrismo. Vale lembrar que, nesse período, né, construía-se o papel das religiões ocidentais, sobretudo com preponderância do judaísmo, das transformações das religiões romanas, né, e do cristianismo. Então, numa certa medida, a visão geocêntrica ela era favorecida por esses pensamentos. E isso culminou numa certa supressão das ideias heliocêntricas, como aquelas de Heráclides. Né? Uma figura mais importante ainda nessa concepção dessa concepção heliocêntrica, ela surge de forma tangente ao pensamento aristotélico, né? Na medida em que a gente teria espaço para esses pensamentos. Né? Ainda no modelo aristotélico, então, digamos que era possível descrever as órbitas. Essa é uma figura ilustrativa, né? Onde você tem aí com informações numéricas dados das órbitas de tempo de órbitas e enfim das órbitas de Mercúrio, da Lua, de Vênus, do Sol, né? O Sol girava em torno da Terra. Então o modelo ele seguiu nesses termos, mas como eu estava dizendo, não é de se descartar o pensamento de Aristarco. Né? Num dos seus tratados, que traduzido para o português o título seria do tipo Dos Tamanhos e Distâncias do Sol e da Lua, né? Escrito aí por volta do final do quarto século antes de Cristo, ele já permitia, nessa concepção das esferas, né? Então, a Terra esférica, o Sol esférico, calcular tanto a distância da Terra ao Sol, como da Terra à Lua, e estimar, com essas técnicas de projeção de sombra e semelhança de triângulos, o diâmetro da Terra. Né? Só que, como é natural, muito do seu pensamento, que pode até ter sido difundido, e foi, porque nas palavras, por exemplo, de Vitrúvio, um arquiteto romano, do termo
vitruviano, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Que eu não sei bem o que significa, mas o termo eu já ouvi. São raros os homens desse tipo, os homens como foram outrora Aristarco de Samos, que era de Samos, assim como Pitágoras, né? Então, a figura de Aristarco no papel e na descrição do heliocentrismo, ou seja, o Sol como centro dos movimentos planetários, ele foi muito relevante, mas foi suprimido ao longo da Idade Média, né? Tal modo a perdurar o modelo geocêntrico, também por motivações religiosas. É nesse contexto que surge a figura do Nicolau Copernic, ou Nicolau Copérnico, o time do cônego, né? Copérnico era um cônego religioso, ele viveu durante o século XVI, né? Portanto, fim da Idade Média, início do Renascimento, muito influenciado ainda por pensamentos religiosos, né? O cônego é aquele sujeito que pratica o celibato, mas não é ordenado para ser padre. Então ele viveu o tempo todo na igreja, ele havia perdido os seus pais e, de certo modo, foi sustentado, quando necessário, pelo seu tio, né? Ali na Prússia, né? No que hoje seria território da Polônia, mas que era então parte do Império Prussiano. Portanto, o que havia sobrado do Sacro Império Romano, enfim, que veio a se constituir futuramente o Império Austro-Húngaro e o Reino da Alemanha, e, enfim, e a Alemanha e tudo mais, né? Então, o Nicolau Copérnico, ele avança na medida em que ele vai perpassar milênios, 2 milênios quase inteiros de ciência, não ciência, né, da pseudociência ou filosofia geocêntrica, e ele vai buscar esgotar o modelo de Ptolomeu. Ele passa 30 anos estudando as obras de Ptolomeu, de Aristarco, todos os cálculos, as reproduções, na tentativa de explicar o movimento planetário e de compreendê-lo melhor e de eventualmente identificar a falha na descrição da órbita de Marte, né? E, portanto, ele executa, como eu costumo dizer, um papel fundamental no que concerne a ciência que é feita hoje, da exaustão do modelo, do esgotamento do paradigma. Porque ciência, essencialmente, é feita de esgotamento de paradigmas e de proposição de novos paradigmas a partir de um certo esgotamento, né? E o esgotamento de paradigmas, ela é uma atividade, sobretudo, monástica. Não porque fosse um monge católico o Nicolau Copérnico, mas é um trabalho de transpiração, de cálculos e verificações, cálculos e verificações. É para isso que a gente forma os cientistas, na verdade. A gente não forma os cientistas para se tornarem gênios, porque isso não é possível, né? Apesar de golpes de gênios existirem, e aí muitas vezes temos a mudança de paradigma, que vai ter de ser esgotado, e depois mudado e esgotado. Então, isto é o cerne do método científico, que vamos falar daqui a pouco, não é? Mas Nicolau Copérnico deu indícios de que a ciência, como é entendida hoje, estava se divorciando da religião e da filosofia, sobretudo da filosofia, na medida em que o esgotamento do paradigma geocêntrico estava sendo estabelecido e a Terra deixaria de ser o centro do sistema planetário, portanto, o centro do universo, para dar lugar ao Sol nesse centro, não é? A história de Copérnico é muito curiosa. Ela é narrada em detalhes neste livro, O Homem e o Universo, do historiador científico húngaro Arthur Koestler. É um livro de 1955,
onde mostra os detalhes desses 30 anos de perseguição ao legado de Aristarco, que eu coloco aqui pequenininho, não é? Para trazer de novo a figura do heliocentrismo, tá bem? Então, Nicolau Copérnico dá esse primeiro passo, com muito medo da perseguição. Pouco tempo antes, Giordano Bruno, um astrônomo italiano, havia sido queimado por heresia, né? Em seu livro das revoluções das órbitas celestes ou das revoluções dos mundos, dependendo como é feita a tradução, a invenção da imprensa estava, por Gutenberg, estava ali incipiente, né? Então a propagação do seu livro e das suas ideias poderia causar-lhe problemas. Ele tinha muito medo, ainda, sobretudo sendo um monge católico. Tal modo que ele fez com que um dos seus subalternos, por um período inicial chamado rético, assumisse a responsabilidade pela obra, ou pelas afirmações mais contundentes da obra, como, por exemplo, do sistema heliocêntrico. Então, a história acrescenta muito a formação como ser humano mesmo, mas sobretudo de um físico, né? Pois bem, dado esse primeiro passo, chegamos a Johannes Kepler. Kepler foi fantástico, porque Kepler, nessa ideia de esgotamento de modelos, ele participou dos dois ambientes, do esgotamento dos modelos e da criação de um novo paradigma. Mas o contexto de esgotamento de modelos, como já falamos sobre Kepler, foi um pouco diferente daquele do próprio Copérnico no que tange às órbitas geocêntricas descritas no sistema ptolomaico. Kepler tinha como já mencionei, uma fixação pelas formas geométricas perfeitas e pelo pensamento grego-ocidental, pelo pensamento platônico, sobretudo. Então, Kepler ele imaginou um universo por meio desse instrumento onde as órbitas ocupariam cascas esféricas, trajetos em cascas esféricas, circunscritos ou inscritos em figuras geométricas tridimensionais regulares, como o tetraedro, o cubo, o icosaedro, o duodecaedro. E ele passou grande parte da sua vida na busca por uma descrição das órbitas, e sobretudo as órbitas de Marte, o trajeto descrito, porque Marte tem um movimento de precessão, como vocês já devem ter estudado em mecânica clássica, que faz com que a elipse se desloque, a elipse do movimento, né, que o Kepler ainda não sabia ser uma elipse, se desloque, gire, tem um eixo de precessão, onde o plano da elipse, a figura desenhada pela elipse, vai se deslocando, tal modo que a órbita não se fecha, né? Então, neste modelo, Kepler, que teve uma vida errática, porque ele era o típico cientista pós-doutorando, vamos dizer assim, ele nunca teve contratos fixos muito longos, então ele era obrigado a procurar contratos e dinheiro para sustentar a sua família. Ele teve 7 filhos e me parece que 2 ou 3 mulheres em tempos diferentes. Não foi um homem de família propriamente, mas enfim. Ele deixou um legado fantástico, pois ele anotou tudo o que pensou, o que desenvolveu, o que calculou. Então sua obra pôde ser escarafunchada, pôde ser estudada. E ele teve uma certa sorte no fim da vida, quando lhe foi oferecido um contrato por Tycho Brahe. Tycho Brahe era mais ou menos como se fosse a FAPESP ou o CNPq ali da República Tcheca.
E ele era de família nobre e era um mecenas da ciência. Então ele tinha na época não havia telescópio, né? Para se fazer as observações astronômicas usava-se o, o, um sextante, né? Que é este instrumento ilustrado. E o Tycho Brahe tinha o melhor, sextantes e quadrantes eram usados, né? E o Tycho Brahe tinha os melhores da Europa. Tinha também um nariz postiço, mas isso não vem ao caso. Então aqui temos um resquício das anotações feitas pelo próprio Tycho Brahe, né? Então ele era, vamos dizer assim, o que a gente chamaria hoje de chefe do grupo de pesquisa, né? E ele, nada bobo, conhecendo o trabalho de Kepler, ainda que incipiente, permitiu a Kepler um uso limitado, parcimonioso dessa infraestrutura. Ocorre que o Tycho Brahe tinha problemas estomacais, intestinais graves, e numa certa altura ele morreu após um jantar onde consumiu muita comida e morreu. E aí Kepler pôde acessar esses dados, pois ele não deixou herdeiros e o legado científico material de Tycho Brahe, que está enterrado em um cemitério judeu na República Tcheca, na cidade de Praga, um cemitério que fica num canto de uma rua e não é possível entrar sem pagar, por isso não entrei. Ele deixou esse legado e a herança ficou para o tio de Tycho Brahe, que era muito rico, mais rico que ele. E ele, digamos assim, com todo respeito, cagou e andou para esses objetos. Foi quando Kepler fez a festa e pôde aprimorar as medidas e os resultados e o confronto com os modelos, e com base nisso pôde conceber a maravilha dos movimentos elípticos, não só de forma qualitativa, como também de forma quantitativa, elipses descritas como seções de um cone, mas não só, como eu disse, a forma elíptica, mas a razão com que se deslocava os planetas, não é? Varrendo áreas iguais em tempos iguais, e a relação cúbica quadrática entre o raio não, né? Mas a distância ao foco das elipses e o período das órbitas, como a terceira lei de Kepler. Mas o mais curioso é que, apesar de conceber essas maravilhas, e não só isso, como também, como consequência disso, os movimentos em órbitas hiperbólicas e parabólicas, quando o caso, que é o que estudamos na mecânica clássica, na ideia de forças centrais, mas ele concebe uma ideia incipiente de força central, lembrando que não havia força, porque não havia Newton ainda, nem Galileu, nem método científico, não é? Então, o Kepler, mas ele concebe essas ideias, só que era uma força de repulsão. Veja bem, não era força de atração. Ele entendia como uma força de repulsão. Olha que curiosidade. Né? Sabe-se lá como. E sabe-se lá o que era essa força. Mas, enfim. O Kepler, ele morreu acreditando que ia encontrar essas órbitas nas formas geométricas perfeitas platônicas, nos dodecaedros e cosaedros e tal. Ele introduziu um paradigma novo, fabuloso, genial, que perdurou por mais de 200 anos e sobreviveu a testes e testes e testes. Foi ser parcialmente refutado pelo paradigma da relatividade geral, né? Da deformação geométrica do espaço-tempo, que é algo muito mais elaborado. E ninguém usa relatividade geral à torta e direito, não é? Então esses paradigmas para inúmeras coisas cotidianas, por exemplo, se você quer lançar um foguete,
sair da órbita da Terra, ele já é suficiente, né? Lógico que a relatividade geral vai trazer correções, mas eu digo o cálculo fundamental, preliminar. Então, paradigma fantástico que foi, digamos, diminuído em seu valor pelo próprio Kepler, não é? Em nome da dificuldade de se abandonar os paradigmas anteriores, né? Dificuldades que advêm, no caso do Kepler, de um conceito, de uma elegância matemática. No caso de Nicolau Copérnico, advinha dos pressupostos religiosos. Não é? Abandonar paradigmas é difícil. Faz parte do processo científico, que vem a ser, digamos, historicamente como descrito, a partir de Galileu. É devido a Galileu a ideia do método científico. Como eu já disse em algumas oportunidades nesses seminários, o método científico pressupõe a hipótese para a descrição de um fenômeno, o teste dessa hipótese junto ao caráter empírico, experimental do fenômeno. Então, tenho a hipótese e vou fazer a experiência. E aí averiguo se a minha hipótese é condizente com a experiência. Se a minha experiência pode ser descrita de acordo com a hipótese. E a partir daí concebo o modelo e vou verificar se o modelo é reprodutível. Ou seja, se ele pode ser utilizado para descrever outros fenômenos e se ele mesmo naquele fenômeno pode ser utilizado recorrentes vezes, né? Inúmeras vezes para o mesmo fenômeno, sem apresentar uma falha, né? E assim, em cima do modelo, eu vou buscar esgotá-lo. Surgem novos fenômenos, procuro utilizar o modelo até que surja um fenômeno que não possa ser explicado pelo modelo. Aí tenho que trazer para uma nova hipótese, que geralmente é genial e leva a uma mudança de paradigma, não é? Galileu é conhecido pelo método científico, mas é injusto dizer que é devido a ele exclusivamente esse pensamento. Estamos vivendo um período em que o pensamento de Descartes era presente, a figura de Newton surgiria muito rapidamente. Tínhamos os Bernoulli, que era uma família aí de matemáticos, cientistas, por assim dizer, neste período. Tínhamos o trabalho de Kepler. Galileu, na verdade, tem contribuições imensas na incipiência do cálculo infinitesimal, na concepção do cálculo, que vai ser consagrada por Newton e depois Leibniz, e posteriormente Lagrange, mas sobretudo Newton e Leibniz, e Lagrange, Gauss, Green, Gauss, todas as escolas da matemática, e Euler, sobretudo, não é? Posteriormente, já no século XVIII, né? Galileu, estamos falando do século XVII ainda, como também quando nasce Newton, né? Então, Galileu permite trazer informações novas, como aquela hoje ilustrada por essa figura, da dimensão do Sol em relação a Júpiter e a Saturno, a Urano e Netuno, mais abaixo, né, em azulzinho. E depois a Terra, lá pequenininha, né, que reproduzida aqui seria essa daqui, Terra, Marte em vermelho, né? Vênus maior que Marte e Mercúrio, o menorzinho, né? Então, da obra de Galileu, Galileu que começa a ser então um cientista que tem este apelo empírico, né? Não transladava apenas no mundo das ideias, mas o próprio, vamos lembrar que Kepler utilizou o telescópio não, os quadrantes e os sextantes de Tycho Brahe, então ali a informação experimental já era latente para consagrar um modelo cosmológico, o que seria um modelo cosmológico para a altura,
um modelo astronômico, não é? Mas a questão é que tudo isso vai ser resumido pela mecânica newtoniana, né? Filosofia Naturalis Principia Mathematica, em latim, o inglês da época. Temos ali, então, a obra de Newton, que vem sintetizar, resumir, né? Ilustrar, melhor entender o conceito de movimentos planetários do sistema solar, pouco mais elegantemente descrito aqui nesta figura, né? Então, é curioso, né? A percepção que a gente tem do Sol e a percepção que realmente é, né? Se você olha a Terra perante o Sol, mas a nossa visão, né? Capacidade de visualizar torna as coisas um pouco diferentes. Até Newton, essa história, muito pouco sobre Newton, mas com predomínio de Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei, são descritas neste livro O Homem e o Universo, também conhecido como Os Sonâmbulos, The Sleepwalkers, deste fantástico historiador húngaro Arthur Koestler. Eu recomendo fortemente, em algum momento da vida, nos momentos de lazer, sem sono, a leitura desse livro. Ele é fundamental para a percepção que se tem do que é fazer ciência. Uma percepção muito agradável de ser adquirida através da escrita deste senhor, que é muito interessante, muito clara, muito desperta o interesse do leitor. É diferente da maioria dos livros de história da física, que é um pouco enciclopédica, catalográfica. Aqui traz-se uma obra que prende a atenção do leitor, que tem aspectos de curiosidades de como as coisas aconteceram. É muito, muito interessante este livro. Recomendo fortemente. Para a compreensão, portanto, de onde tudo começou e para onde tudo caminhou até chegarmos no maravilhoso século XX. Né? A partir da concepção newtoniana, do ponto de vista da astronomia, os séculos subsequentes, basicamente o século XIX, ele não tem tanta coisa do ponto de vista paradigmático a acrescentar. Né? O modelo de Kepler funciona bem, você vai ter lá uma evolução dos telescópios até chegar ao século XX, quando a figura de Hubble, que eu vou falar mais à frente, ela passa a trazer aspectos que vão contribuir para a mudança do pensamento. Nosso curso foi dedicado a explicar a física do século XX, não é? O século XX que foi o século das mudanças e talvez é complicado, né, viver o século XXI e estabelecer algum paradigma filosófico, mas a característica das mudanças promovidas no século XX são muito semelhantes. Outro século que teve essas características foi o século XVI, a interface, né, entre século XV e XVI, com as grandes navegações. Né. A Revolução Industrial trouxe também, né, mas mais num contexto europeu. Agora, o século XX, nós temos muitas guerras globais, né, guerra do Vietnã, nós temos a invenção do avião, nós temos a invenção do futebol. No Brasil, nós tivemos aí mudanças radicais como a industrialização, a construção de Brasília, né, a extensão para o interior. Nós temos os movimentos nazistas e fascistas que foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, sobretudo. Temos os pensadores, a mecânica quântica, a relatividade. Temos o Homem na Lua. Temos o surrealismo. Mas para o que nos interessa, temos, sobretudo, a equação de Einstein. Para chegarmos até ela, não vai ser nessa aula,
vamos traçar um pouco o cenário do que estava acontecendo, então, mediante a cosmologia newtoniana, né? Tínhamos o princípio cosmológico, então percebam que agora estávamos já deixando de ter a visão, já havíamos deixado de ter a visão heliocêntrica, né? Foram tantos séculos para transitar do geocentrismo para o heliocentrismo, e o heliocentrismo sobreviveu muito pouco, porque ele estava já com seus dias contados, na verdade. Ele surgiu já enfraquecido mediante as revoluções científicas da termodinâmica, da química, do eletromagnetismo e enfim, não é? O princípio cosmológico, que é algo que transita desde Newton até o início do século XX, na versão deste sujeito aqui, Edward Arthur Milne, que era um astrônomo e físico, né? Estabelece que o universo deve ser necessariamente homogêneo e isotrópico quando examinado por um observador típico. Veja bem que é um descentralismo completo. Nada de geocentrismo nem de heliocentrismo. Mas depois nós vamos descobrir que as galáxias têm um núcleo de galáxias, mas em princípio deve ser homogêneo e isotrópico. Isso é um conjunto de conceitos que vai se perpetuar pelas nossas aulas seguintes. Os diversos observadores terão, em um dado instante, a mesma interpretação da descrição física do universo. Em particular, a densidade e a taxa de expansão. Ora, o universo expande. Medida em um certo instante, deve ser a mesma para todos esses observadores. O que eu quero trazer aqui, então eu estou avançando nas ideias, né, porque eu estou já passando por cima de Hubble, que nós vamos falar mais adiante, mas é que eu quero trazer conceitos razoavelmente filosóficos, né, como o da homogeneidade e da isotropia, que tendem a ser confirmados pela ciência, pelos dados experimentais, né, mas é um conceito diferente de qualquer centrismo. É um descentralismo, um descentrismo, né? Isso significa que observar o universo da Terra, do Sol, de Andrômeda, de Alfa Centauro, do centro do universo, tem de dar as mesmas informações do ponto de vista das interpretações que elas podem providenciar, não é? E nós vamos ver como isso chega aqui na década de 2010, no ano 2013, por exemplo, com as medidas do telescópio Planck, por exemplo, que é uma obra-prima da humanidade, ou das ondas gravitacionais em 2017. Vamos chegar até lá. Há um conflito entre a cosmologia newtoniana e o princípio cosmológico. Qual que é o problema? Um universo newtoniano finito não obedece o princípio cosmológico, já que observadores próximos à fronteira, não é, teriam uma percepção muito distinta dos outros, é natural. Como nas bordas, né? Esse conceito começa a surgir com os problemas de bordas lá do eletromagnetismo, né? Como tratar as condições de Dirichlet nos problemas de eletromagnetismo e tudo mais, né? Por outro lado, o universo newtoniano uniforme e infinito, aí é outro problema. Cria-se um paradoxo. A aceleração sobre uma dada galáxia seria identicamente nula por argumento de simetria. Se em algum momento no curso de Física A vocês calcularam qual é a força por integral, né? Você vai fazer uma integral no volume. Depois o teorema de Gauss resolve, mas você vai fazer a integral no volume. E vale para eletromagnetismo também. Você põe uma carga, ou uma massa, no caso da gravitação, dentro de uma massa maior, por exemplo, você está no planeta Terra e cava um buraco de profundidade de 5.000 quilômetros. A força gravitacional e você cai lá dentro. A força gravitacional que vai ser exercida sobre você é devido à massa da esfera cujo raio desconte esse valor de 5.000 quilômetros. Ou seja, toda a massa que está, vamos dizer, te encapando, né, ela não vai te fazer uma força gravitacional, elas vão se anular, né?
Então, o exercício da força gravitacional é devido à massa concentrada na esfera, mas não se você estiver dentro da esfera. Tudo que tiver, toda a região que for externa a você numa esfera, não a somatória das forças, você vai calcular lá com integrais e tal, vai dar zero. Isso é o teorema de Birkhoff, né? Que também é demonstrável na própria relatividade geral. Né? Então, mas obviamente não eram necessários resultados experimentais para conflagrar essa divergência entre a cosmologia newtoniana e o princípio cosmológico, não somente essa discussão sobre qual o papel do conteúdo do universo na atração gravitacional, né? E isso vai vir com Hubble. Nós vamos discutir mais adiante. E vai ser o pano de fundo, não necessariamente assim o precursor, mas serve de pano de fundo para a construção da teoria da relatividade geral. Só que a teoria da relatividade geral, ela não é propriamente uma teoria de motivação empírica. Ela é uma teoria de motivação axiomática, dogmática, no certo sentido. Einstein perseguiu a ideia de que a geometria é uma manifestação da energia e a energia é uma manifestação da geometria, não é? Então, naturalmente o conceito de espaço-tempo plano já estava estabelecido no contexto da experiência de Maxwell-Morley, que estabelece empiricamente a razão para os dogmas assumidos por Einstein no contexto da métrica de Minkowski e das transformações de Lorentz e de Poincaré, para descrever, então, um sistema geométrico não euclidiano, que seria o sistema de Minkowski, serviria de suporte para descrever fenômenos luminosos e, consequentemente, a teoria da relatividade, né? E sobretudo fenômenos eletromagnéticos, na medida em que as equações de Maxwell permaneceriam válidas. Isso no contexto da ausência de matéria na geometria. Ao incluir matéria, a percepção de Einstein é que matéria e energia, né, E igual a mc quadrado, por assim dizer, matéria e energia, a percepção de Einstein era de que haveriam influências mútuas da geometria e da energia. E nesse contexto, era necessária uma compreensão muito refinada da geometria, da onde se estabelece então os pressupostos de se entender geometria diferencial, que é uma área da matemática robusta, completa, longa, extensa e que vai determinar as propriedades deste objeto chamado de G mu nu, que eu vou explicar na próxima aula, né? Ou talvez na outra ainda, não é? Mas a ideia seria de congregar então esse tipo de conceito para aí então averiguar esses resíduos experimentais que começavam a ser detectados no começo do século XX. Né? Como eu sempre disse, um século de mudanças profundas na ciência, no pensamento da humanidade, na percepção do ser humano perante a religião, as ideias evolucionistas de Darwin no final do século XIX e tantas outras, o fim dos regimes segregacionistas, não em todo lugar, mas o início desse fim, um pseudo-fim, por assim dizer, mas e tudo o que compreende o século XX, né? Portanto, encerramos por aqui. Espero ter dado uma ideia suficientemente completa desse trajeto, de forma ainda que resumida, e naturalmente a sugestão desta aula é a leitura deste livro na oportunidade que lhes forem, nas oportunidades que lhes forem convenientes. Então, tudo bem? Muito obrigado novamente e esperamos vocês então
para a aula 9B. Lembrando que teremos 6 aulas nesse conjunto de aulas 9 sobre astronomia e cosmologia, onde a ênfase a partir de agora será então na cosmologia.